Gênesis capítulo 15, continuação, item 37, título Ressurreições, a filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao redor. Então, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: Tenho uma filha que está num momento extremo. Venha impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: Tua filha está morta. Por que has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: Não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhe ele: Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, ela apenas está adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Título: Filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela. E lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziam pararam. Então disse ele: Mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. São Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes os profissionais, quão mais frequentes não havia de ser os acidentes daquela natureza no país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: Esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito preste a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. Mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma esse princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais.
Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, se podia ter. Título: Jesus caminha sobre as águas. Logo fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem antes dele, que ficava a despedir do povo. Depois de o ter despedido, subiu ao monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entrementes a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhe falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenho medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhes Jesus: vem, Pedro. Descendo da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas vindo um grande vento, ele teve medo. E como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para o barco, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. São Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sobre a ação das leis da natureza. Pode operar-se de 2 maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água com uma forma tangível, estando alhudes o seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis. Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizado a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. Título: Transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro, suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas como a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestras com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus que ficara a sós com eles. Quando descia do monte, ordenou-lhes que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. São Marcos capítulo 9, versículos 1 a 9. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade, e que se não encontre comumente nos homens porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquela faculdade atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares.
Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado de puros espíritos. Título: Tempestade aplacada. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: Passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo de água a barca, eles se viam em perigo. Aproximaram, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outros se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: Quem é este que assim dá ordem ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? São Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Assim não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver o fenômeno em questão, poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado a exercer. Como quer que seja o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade, atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Título: Bodas de Caná. Este milagre, referido unicamente ao Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato não extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que a coisa haja ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as facilidades. Passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua exploração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é, se reconheça aí, uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam em esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido, muito serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho? Entre duas hipóteses deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em sua opinião que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Multiplicação dos pães. Item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhes perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio.
É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tinham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que lhe era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome à multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento como a lhe dizer, dai-lhes vós mesmos de comer. Ensina-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral compara a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou na sua passagem seguinte. Título: Fermento dos Fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: Tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: É porque não trouxemos pão. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Homem de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? E eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservasse do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12. Título: O Pão do Céu. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. E como tinha chegado depois dessa barca de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães. E como verificassem, por fim, que Jesus não estava tampouco, seus discípulos entraram naquela barca e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles: Que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é que creais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito: Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. São João, capítulo 6, versículos 22 e 36.
47 e 50. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação, por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, disse ele, e vos não recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas, e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando eu vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ter teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo, muito extraordinário, para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. E também o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, disse ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão francamente aqueles mesmos homens, cujo benefício era a multiplicação se operara por poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo-o, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam um grande vulto. Título: Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações e que pela natureza fraca é impelida a crer. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todo o reino da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável, ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis,
podes engrandecer-te e adquirir muito. Cede a voz da ambição, e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás. Ou por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que por muito fraco para expulsar o demônio, que lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostra o culpado, o cismático, o homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862. Prodígios por ocasião da morte de Jesus, item 54. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. São Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51 e 53. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez hajam podido passar despercebido. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente alguma pessoa tivesse visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus sem dúvida ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e ampliado tenha dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos seus quadros fantásticos de um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Título: Aparição de Jesus após a morte. Mas Maria Madalena se conservou fora perto do sepulcro a derramar lágrimas, e estando a chorar como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus.
Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fosse tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Subo a meu Pai, e vosso Pai é meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. São João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Naquele mesmo dia, indo 2 deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que vinheis falando a caminhar, e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: Serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel, no entanto já estávamos no 3º dia depois de tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido. Mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: Ó insensatos de coração, tardo a crer em tudo o que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as escritas fora dito dele. Ao aproximarem-se do burgo, para onde se dirigiam, ele deu mostra de que ia mais longe. Os 2 o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os 2. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou e lhes deu. Abriram-se-lhe ao mesmo tempo os olhos, e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém, e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: O Senhor, em verdade, ressuscitou e apareceu a Simão. Então também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como os tinha reconhecido ao partir o pão. Enquanto isso, confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis. Mas, na perturbação e no medo em que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que o espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tedes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhe deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos santos.
Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendesse as Escrituras. E lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhos dessas coisas. Vou enviar-vos o dom do meu Pai, o qual vos foi prometido, mas por enquanto permaneci na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 49. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi vindo. Os outros discípulos então lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. São João, capítulo 10, versículos 24 a 29. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mostrando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. Foram-se e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram. Logo, e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia, mais de 200 côvados puxaram daí a rede cheia de peixes. São João, capítulo 21, versículos 1 a 8. Depois disso, ele os conduziu para Betânia, e tendo lavado as mãos, os abençoou. E tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegrias. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. São Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade dos fatos. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparência que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recinto fechado, onde o corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo,
seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se percebiam dessa particularidade, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá a explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, ele nada prova, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade de seus meios de ação. Com efeito, Jesus obscuro, pobre, nascido do mais humilde condição no seio de um povo pequenino, quase ignorado sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega sua doutrina em todo esse curto espaço de tempo. E desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai na mão de seus inimigos. Só fazia o bem e isso punha no abrigo da benevolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava o motivo para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos eram infligidos, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu. Entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo que causa o malogro das obras dos homens. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior de seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina sua missão. Sem ver de princípios sociais regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns maravilhosos fatos, talvez hoje mal o conhecesse de nome. Desaparecimento do corpo de Jesus, item 64. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-nos os 4 evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns, nesse desaparecimento, um fato milagroso, atribuindo-o outros a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível. Numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pode desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele teria mostrado depois da sua morte. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente possível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. Do primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem, e nada tem de anômalos.
pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente da dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos, e os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa ali o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo, não existindo nos corpos fluídicos. Essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais, e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra no corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos designados pelo nome de agêneres não podem ser mortos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são de ordinários corpos e todos os puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do que pereceu na cruz. Donde forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também é forçoso se conclua que Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, e que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação, se tudo nele fosse aparente. Todos os atos de sua vida, a reiterada predileção de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que ele afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até ao último brado no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixaria moralmente em vez de o elevar. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Não é nova essa ideia sobre a natureza dos corpos do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendiam que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Tinham a mesma crença os docetas, do grego dokeine, aparecer, seita numerosa de gnósticos que substituiu durante os 3 primeiros séculos.